Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do DonaCast. E a minha convidada de hoje, além de ser uma profissional que eu admiro demais, que deu aquele match quando uma olhou para a outra, que eu tô levando da pós-graduação da Santa Casa em Neurociência para minha vida, é minha amiga amada Trícia Simões. A Trícia, ela é consultora em neurociência social e questões ambientais, sociais e de governança organizacional. Gente, deu até uma enrolada na língua aqui. Trícia, seja bem-vinda. Explica pro pessoal o que é tudo isso. Bom, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter aceito o convite para participar hoje, porque realmente aconteceu esse match. Eu acho que, além da gente se entender uma com a outra, a gente também busca por muitas questões de inclusão, de diversidade, de conhecimento para levar a melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Então, com muito prazer que eu estou aqui hoje participando do seu DonaCast hoje com você. Bom, Espera um pouquinho, Trícia. Opa. O DonaCast hoje vai falar sobre o que mesmo? Dor social. Vamos falar sobre dor social e como ela se relaciona com a desvalorização, a rejeição social e todas as questões que a exclusão social podem trazer para a vida do indivíduo. Agora há pouco eu estava falando com a Trícia o seguinte, né? Primeiro que a neurociência comprova que a dor social e a dor física, elas atingem as mesmas áreas do cérebro. Só que tem a seguinte questão. Eu só consigo olhar, entender uma dor se eu tenho repertório para isso, não é isso, Trícia? É isso. E a Trícia vai falar exatamente isso pra gente. Como é que as pessoas que não têm repertório para olhar para essa dor social podem encarar isso do tamanho e da necessidade que uma sociedade justa merece ter, sabe? Como é isso, Trícia? E a Trícia estudou muito sobre esse assunto. Ela vai ajudar a gente a mudar o nosso olhar. Eu acredito de verdade mesmo, que tem indícios, né, Trícia, de que não é só sobre vítima, sobre achar que o outro é coitado. Não, tem toda uma estrutura. E aí agora eu vou passar a palavra para você. Dor social. Dor social, pois é. O campo da neurociência ele é muito vasto e pode se relacionar com uma multidisciplinaridade, né? Então tem esse contexto da neurociência social, que às vezes não é muito abordado aqui no Brasil, mas que já é bastante abordado fora, tem se relacionado muito com as questões do ISD ou ASG, que seriam as questões ambientais, de justiça social e de governança organizacional ou corporativa, no sentido de poder implementar e diminuir a questão da dor social dentro de organizações, de modo a poder prover para a sociedade melhoria no nível socioeconômico, levando as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor e também a diminuir a dor social, que é exatamente isso que você estava trazendo. Então, você está querendo me dizer o seguinte, que hoje eu tenho indícios neurocientíficos, estudos que mostram que a dor não é só do indivíduo, que essa dor, ela repercute em todo um ambiente, inclusive nas empresas, e isso está tendo um holofote hoje sobre isso, né? Sim. Eu estou esmiuçando, para quem não acompanha, né, esse mundo organizacional, corporativo de empresas, para a pessoa entender que não é só sobre a pobreza, não é só sobre acessibilidade, não é só sobre racismo, não é só sobre machismo, né? É todo um conjunto de dores sociais que são levadas para dentro das empresas, dentro do ambiente organizacional. E como isso deve ser olhado, é isso? É isso, exato. Porque quando a gente começa a avaliar a dor social, vamos dizer, o que é essa dor social? A dor social seria caracterizada por uma falta de conexão que pode levar o ser humano ao ostracismo, à desvalorização ou mesmo à rejeição social. E todas essas características ou essas ocorrências, elas vão causar no indivíduo, a nível cerebral, em ativação de regiões cerebrais, e isso não são indícios, são realmente comprovações neurocientíficas, feitas através de aparelhos de ressonância magnética, estudos muito conceituados que já comprovaram que essa dor que o indivíduo sofre
no nível social, lá no cérebro dele, ela tem correlatos neurais, ou o que isso significa? As mesmas áreas do cérebro são ativadas nessa dor social como na dor física, como elas são ativadas na dor física. Então, por exemplo, não é à toa que a gente tem expressões como um coração partido, ou então uma pedra no sapato. Um coração partido, ele pode ser aquela dor que você sentiu, uma coisa realmente mais emocional, uma coisa que está te trazendo grande sofrimento, ou uma pedra no sapato, que seria um incômodo, uma coisa mais leve. Olha como nós temos esse conhecimento de saber que essas dores que são sociais, são correlatas, são equivalentes às dores físicas que nós sentimos. Então, quando a gente sabe que a mesma área do cérebro está sendo ativada por uma dor social, como ela é ativada pela dor física, eu acho que se torna nossa responsabilidade saber como minimizar isso, como melhorar as questões sociais relacionadas a toda a questão de governança, para poder implementar na sociedade uma melhoria em contratação, uma melhoria em relacionamento e levar mais bem-estar aos indivíduos. Eu estava falando aqui, antes aqui da gente entrar com a Trícia aqui no estúdio, de que alguns estudos a gente vai colocar, vai mencionar nos links cedidos no podcast. E eu me lembrei agora, Trícia, de um estudo, acho que, salvo engano, americano, de 2014, que eles fizeram o seguinte: eles colocaram uma ardência, uma queimadura no braço, acho que esquerdo, das pessoas, e depois pegaram outras pessoas e colocaram fotos de relacionamentos que não deram certo, os amigos que foram embora, e as mesmas áreas cerebrais elas foram ativadas. Então, quando a gente fala que a dor física e a dor social, ela faz o mesmo, eu vou falar estrago dentro do nosso cérebro, né, ou que produz a mesma sensação, é porque tem sim estudos que falam isso. Tô certa? Está certa. Inclusive, o estudo, acho que um dos pioneiros nisso foi um que denominado Cyberball, e ele também eu acho que teve orientação de um pesquisador que se chama Matthew Lieberman, e ele tem um livro, inclusive, chamado Social. Infelizmente, a gente não tem ainda a tradução desse livro para o português. Mas o que ele fez? Fez esse estudo, uma pessoa sendo avaliada em ressonância magnética para conseguir identificar as áreas de ativação cerebral, participou de um jogo de computador denominado Cyberball, onde essa pessoa acreditava que ela estava jogando com outras duas pessoas, mas na verdade não, ela estava ali sozinha participando desse experimento, e os outros dois participantes eram programações, era o computador. E essas pessoas ficavam jogando, né? Esses integrantes, esses participantes do jogo ficavam jogando a bola para um, para outro, para ele, para outro, e num determinado momento, eles param de jogar a bola para essa pessoa que está sendo analisada. E aí é interessante porque a pessoa pensa em dois termos. Uma seria a exclusão explícita, quando ela acredita, ela percebe que ela é levada a pensar que ela realmente foi excluída. E a outra seria implícita, quando ela acredita que ela está sendo excluída porque o aparelho teve algum problema, o computador travou ou alguma coisa assim. E os sentimentos delas são diferentes nas duas questões, ainda que a gente esteja falando de exclusão. Essa exclusão é percebida de maneira diferente. As pessoas que participaram, no momento em que elas perceberam que a exclusão ela era explícita, sentiram mais dor social, tiveram autorrelatos de dor social e também a ativação cerebral dessas pessoas dentro do equipamento de ressonância magnética, comprovando a ativação da área cerebral pela exclusão social. Então, assim, a rejeição dói, a invisibilidade dói, né? E a exclusão dói. Dói e dói muito, porque essas pessoas, outros estudos depois desse, como você mencionou bem, são estudos de 2013, 2014, e após esses estudos eles foram replicados muitas vezes com outros parâmetros para experimentar outras demandas. E foi levantado também em outros estudos
com o mesmo tipo de característica, o nível socioeconômico e outros tipos de rejeição social. E todos eles confirmam que essa rejeição ativa essas áreas sociais. Agora, o que a gente quer dizer quando a gente fala Por que a gente disso? está Por tentando que a aqui? gente aborda esse Por assunto? que a gente está aqui? Eu já falei a palavra dor não sei quantas vezes, né? Isso. Falando, olha, dói, né, Trícia? Dói, a exclusão dói, a rejeição dói. Porque a gente quer trazer a consciência de vocês, das pessoas, né? Trazer à tona o fato de que não é só a mudança dentro de uma empresa, não é só sobre ser bonzinho, né? Isso é muito que importante. tem a questão da reparação social e que tem a questão de uma imagem, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, porque assim, que dói a gente já sabe, né? Que não é mimimi, que não é achismo, que tem comprovação científica, então dói. Então vamos parar de discutir que dói, né? Porque dói. Né? É comprovado que dói, Isso. tá? Então, e aí a gente vive num país que a gente tem que ter reparação histórica em vários segmentos. Né? E essa reparação histórica, ela não é sobre ser bonzinho. Que fique bem claro, não é sobre ser bonzinho. E a Tissa vai explicar agora por que não é sobre ser bonzinho. Tá. Então, para poder te explicar por que não é sobre ser bonzinho, eu vou falar de uma outra pesquisa que depois a gente vai disponibilizar. Foi recentemente, agora em outubro, pela primeira vez possível verificar o nível de mobilidade geracional no sentido financeiro, tá? Então, o que isso quer dizer? Pegaram filhos de pessoas que tinham um nível socioeconômico baixo para avaliar como o nível dessas pessoas se desenvolvia ao longo dos anos e também de pessoas com nível socioeconômico alto, filhos, para perceber como isso acontecia, qual era a relação entre o nível socioeconômico e a mobilidade social geracional no Brasil, especificamente. Por isso esse estudo é tão importante. Resumindo, para a gente não ficar dando tanta teoria, acho que quem tiver interesse em ler mais pode consultar depois a bibliografia. Mas, resumindo, se a gente tivesse hoje uma escada de 100 degraus, e pensando nas classificações socioeconômicas de classe A até a classe E, os filhos de famílias da classe E levariam 7 gerações para conseguir chegar no mesmo nível de socioeconômico de um filho de uma pessoa da classe A. A proporção de pessoas que consegue fazer isso em uma única geração é de apenas 2,5%. Isso se a gente não mencionar mulheres, negros e outras tantas camadas de opressão que acontecem, tá? Então, se a gente for mencionar isso tudo, diminui ainda mais. Somado a isso, nós temos que mais de 50% da população do Brasil hoje se enquadra nas classes D e E. Então, quando você pensa isso, o que esses dados nos remetem? Mais de 50%, ou seja, mais da metade da população do Brasil, hoje sofre pela dor social da exclusão em algum sentido, porque não é possível que dentro da classe D e da classe E você não esteja sendo vítima da exclusão social. E qual é a responsabilidade das pessoas nisso? E a gente entra agora mais especificamente na sua pergunta, com esse contexto já gerado. É muito fácil para as pessoas, no geral, acharem que o problema não é delas. Então, o problema não é meu. A pessoa está na rua, o problema não é meu, não fui eu, o governo tem que fazer. E assim, a gente foi, eu lembro muito bem, né, e assim, com o conhecimento que os nossos pais tinham, né, a gente vê isso muito na questão de mulheres que apanham, né, eu lembro da seguinte ordem, não é problema seu, não se mete, não liga, não mete a colher, não mete né? a colher, não é? Né? Então, assim, a gente vem culturalmente, nós somos ensinados de que o problema do outro é do outro, né? Isso. Só que isso vem nos afetando de uma certa forma. Né? Isso nos afeta muito. Por quê? Acaba se criando 2 polos muito grandes, um polo todo gerado por pessoas a quem o acesso ao conhecimento e por
por conseguinte, ao desenvolvimento é negado, e um outro polo de pessoas que não conseguem adquirir a consciência de que elas fazem parte dessa engrenagem toda que torna possível a modificação social. Então, todos nós somos peças integrantes, somos uma engrenagem da modificação social. Essas questões elas estão mais em foco, por quê? Porque já há alguns anos, por causa da ONU, da Agenda 2030, todas as questões de objetivos de desenvolvimento sustentável e dos princípios, né, da ONU, que são voltados para as questões do ESG, principalmente a gente, estou falando aqui, quero focar mais na questão do social, tá? Então, quando eu falar de ESG, eu quero falar mais do S de social, que faz parte disso, no qual a gente está pela primeira vez aqui também conectando a neurociência. Não existem estudos ainda desenvolvidos nisso, e esse é o estudo que eu estou desenvolvendo, que é aí que eu pretendo lançar e até publicar em pouco tempo, que relaciona o S do ESG com a neurociência e como nós podemos usar isso como seres humanos em prol da melhoria da justiça social para as pessoas. E quando eu falo justiça social, muitas pessoas pensam, já pensa que é querer dar alguma coisa, pensa que é uma esmola e pensa que é um favor. Pensa e agora comunista. A gente chega, pensa, sabe? E aí pensa na questão do favor, a cota, isso ou aquilo, tem um favor. Gente, tem que mudar essa mentalidade. Essa mentalidade de que isso é um favor é muito errônea. E ela vem de um preconceito. Além de ser errônea, é rasa, né? Ela é rasa, porque a gente vai falar aqui mais pra frente sobre os vieses e o quão cegos eles nos deixam, né? Sim. Né? Então a gente vai falar, é raso. É raso. É raso e é preconceituoso. Porque se você pensar na loteria do seu nascimento e em qual lugar da sociedade você nasceu, é muito difícil pensar. Até existe um termo que se chama o véu, né, da igualdade, você pensar, se você tivesse que nascer no mundo, esse é um mundo bom? Você aceitaria nascer? Se você não soubesse em que posição você vai nascer, e você fosse nascer em qualquer uma, esse é um mundo bom, onde você poderia nascer em qualquer posição que você ia estar bem? E a gente sabe que não é. Então, por que isso não é um favor? Vamos lá. Primeiro, porque a gente vive nessa condição, a gente sabe que empresas são geradoras de lucro, ninguém vai ficar fazendo favor, elas precisam lucrar, precisam girar, precisam ter os seus investimentos. Não, e assim, né? É que as pessoas esquecem, quando fala de empresa, quando você usa um CNPJ, é que a empresa, ela é formada de pessoas. Isso. Primeiro que a empresa seres humanos. Seres humanos lá dentro, lidando com outros seres humanos. Seres humanos que podem serem aplicados, né, na execução final de lucro, né? Porque é isso, né? Sim. Meta, lucro, a gente tá falando de uma forma muito, muito assim, rasa mesmo, assim, no sentido de simplória, né? De que antigamente empresa era para dar lucro. Só que quem gerencia, quem faz a empresa, quem completa a empresa, né? Quem forma a empresa são pessoas, seres humanos. Então, seres humanos para dar lucro. Só que seres humanos maltratados, seres humanos não vistos, seres humanos com excesso de cobrança, seres humanos não sendo tratados como seres humanos, não vão performar. E muitas vezes, uma grande quantidade de pessoas não tem a oportunidade nem de conseguir uma vaga, uma qualificação. Tem isso porque também. Até o conhecimento básico foi negado. Então, as pessoas que estão lá não estão sendo bem tratadas, outras pessoas não têm nem a oportunidade de estarem lá, ainda que o tratamento não seja o ideal. E aí, o que acontece? Essa mentalidade da empresa ter a sua razão social para fornecer lucro é uma mentalidade que, até por pressão da própria sociedade e dos mercados, ela vem mudando. Tá? Hoje, começa a se falar, já há alguns anos, e está se estabelecendo uma mentalidade de mudança que traz a questão do capitalismo consciente ou capitalismo de stakeholders, que é poder promover além do lucro.
Você vai conseguir o seu lucro, mas o que de bom você pode fazer dentro disso? Que outras maneiras existem de você chegar nesse lugar sem que você cause destruição ao longo desse caminho? E isso é tratado nas questões ambientais e para a gente aqui na questão social. Então, quando você pega e você tem que cumprir regulamentações e você vai trabalhar, por exemplo, com diversidade e inclusão dentro da sua empresa, você não está fazendo um favor de colocar aquelas pessoas coitadas. Elas não são coitadas, elas são pessoas capazes e elas estariam em muito maior quantidade no mercado de trabalho se não fosse negado o acesso à informação e à cultura e todas as questões que a gente sabe que faltam para essas pessoas. A pressão até da sociedade também, se você for ver um cliente de uma empresa hoje, ele não quer só comprar um produto bom, ele quer saber como é o posicionamento dessa empresa no mercado, como é que estão as reclamações. Valores. Sabe? A gente vive hoje numa hiperexposição. Não é mais possível esconder embaixo do tapete. Vai estourar, vai aparecer. A gente vê casos aí, por exemplo, não vou citar o nome de empresas, mas casos de racismo dentro de lojas de departamento de roupa, dentro de restaurantes, dentro de uma série de coisas que acontecem, e não só de racismo, outros tipos de preconceitos e crimes, porque, gente, é crime, mão de obra né? escrava, né? Isso. Recentemente aí a gente ouviu uma grande empresa desses magazines, né? Que se usava de mão de obra escrava para poder fabricar roupas, né? Então, assim, a imagem ela é muito afetada, né? E essa destruição dessa imagem, ela tem um preço. Um preço muito alto. E tem um valor também. Tem. As duas coisas. Preço é uma coisa, valor é outra. Sim, e inclusive, pensando nisso tudo e pensando em tornar as empresas mais seguras para o investimento, pensando em longo prazo, cuidar do seu capital humano é fundamental. E mostrar para a sociedade que você não está apenas ali tirando dela é fundamental. Então, as questões sociais, elas vêm nisso, elas não são um favor que a empresa está fazendo de colocar aquelas pessoas que não iam ter utilidade em nenhum outro lugar. Não. O que essa empresa faz é aumentar a capacidade criativa dela, é aumentar o repertório, conhecimento mesmo de vida, misturar pessoas, fazer com que as pessoas tenham maior compreensão de quais são as necessidades reais de grupos que não têm visibilidade, que muitas vezes não são ouvidos. E aí ela sai daquele papel de destruidora por onde passa, do ambiente por onde passa, para trazer transformação social. Sim, construtora de significado, construtora de transformação social. E de diversos modos. Hoje já existem empresas, só que são eventos que acontecem meio que em cascata, eu acho. Né? A gente está sempre falando, quando a gente fala das empresas e das grandes modificações, a gente está sempre falando das grandes empresas de capital aberto, com investimento em bolsas e as pressões do mercado financeiro para que essas empresas sejam mais estáveis, estejam preparadas para as questões sociais, para as questões de governança referentes à corrupção, para questões ambientais, de questões que a gente já viu de acidentes que podem acontecer, de emissão de poluentes. Então, essas empresas que começam hoje e já há algum tempo, que vem se tornando, né, nos últimos anos, esse assunto ele mais aparente, inclusive na mídia, elas se preocupam a longo prazo em promover uma empresa sólida, que tem, além de querer ter o seu lucro, um propósito claro e segue essas regras e mostra tanto para os seus funcionários quanto para os seus clientes e os outros diferentes stakeholders quais são os valores pelos quais ela opera. E assim começaram a surgir nas grandes empresas os departamentos não só de cuidados ou de gestão do ESG, mas
muitas vezes, da diversidade e inclusão, que é um tópico que está dentro dessa área social. Então, começam a surgir nas empresas agora as questões de diversidade e inclusão, tentando promover um ambiente mais diverso, mentalidades diversas, formas de pensamento e de encarar o mundo. E incluindo isso no contexto com as outras pessoas e ampliando esse lugar de fala, esse lugar de discussão e esse lugar de ideias criativas para levar essas empresas... Inovação, né? A gente estava Isso, falando, inovação. Para levar essas empresas para o lugar aonde elas pretendem estar. E no meio desse caminho, a gente vai descobrindo o quê? A gente vai descobrindo que muitas vezes a empresa ela não sabe se comportar porque ela não entende, ela nem conseguiu entender ainda o que é que está acontecendo, porque muitas vezes a gente está falando de grupos sobre os quais ela nunca teve contato ou ela nunca teve um conhecimento. Não que isso justifique nada. Ela não vai ter um olhar, né, Trícia? Ela não vai ter um repertório. A gente estava conversando sobre isso há pouco, de que eu fui a um shopping aqui da capital de São Paulo, a gente está em São Paulo, anteontem, e eu fiquei impressionada com a quantidade de vagas que tinha para pessoas com deficiência. Só que, por quê? Porque está cumprindo uma determinação legal, né? Dependendo do número de vagas, você tem que ter o número X lá para pessoas com deficiência. E, gente, fazendo um adendo aqui, ontem eu até falei na minha página no Instagram, não é deficiente físico mais, né? É pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Porque aí a gente acaba, eu acredito, não sou, né, uma pessoa com deficiência, mas e aceito sugestões nesse sentido, da pessoa que está nesse lugar, né? A questão do capacitismo, né? Então a gente acaba afastando, quando a gente fala que a pessoa é pessoa com deficiência, não pretendo dar aula nesse sentido agora, mas queria fazer um alerta que a gente não fala mais pessoa deficiente, é pessoa com deficiência. E eu, ao entrar no shopping, eu já vi ali como que a pessoa não tinha elevador, né? No último acesso. E aí depois eu fui ao banheiro. Nem todos os banheiros tinha acesso para passar uma cadeira de rodas na porta. Por que eu sei disso? Porque eu cuido de uma mãe que usa cadeira de rodas. Eu tive que mudar o tamanho da porta para a cadeira poder passar. Então, assim, não é só sobre cumprir legislação. Não é só sobre cumprir legislação. A gente precisa dessas pessoas de fato para mudar o mundo. A gente precisa do olhar dessas pessoas para mudar o mundo. Não é, Trícia? Sim, isso que você está comentando é muito interessante e a gente traz para o exemplo de dentro de uma empresa ou da formação de uma equipe de diversidade e inclusão, quando você entende que colocar essas diferentes pessoas vai fazer, talvez pela primeira vez, que elas possam colocar a voz delas e levar para os outros quais são as reais dificuldades. Porque, veja, você... até o exemplo que você deu da sua mãe, antes disso ser uma realidade na sua vida, talvez não fosse uma coisa que, apesar de, você nunca achou que era certo, você sempre achou que essas pessoas têm que ter vez, você sempre foi contra o capacitismo, porém, não era uma coisa que ocupava o seu dia a dia. Não, ia passar batido. Sabe? Né? Eu não fui treinada para ter esse olhar. Para ter o olhar, isso. E quando a gente não é treinado para ter o olhar e não reconhece, não é da nossa vivência uma certa realidade, é um pouco mais complicado que a gente consiga ter a percepção do que é que está acontecendo e de que, sim, outra coisa que a gente estava conversando, que é qual é o preconceito que eu estou tendo agora? Ah, eu não sou preconceituoso. Você é. Porque assim como eu sou, assim como todos são em algum nível em relação a alguma coisa. E quando eu afirmo eu não sou preconceituosa, eu estou fechando as portas para o conhecimento, sabe? Para o meu autoconhecimento, para uma autoanálise. A gente me marcou muito uma aula que nós tivemos a pessoa selecionava pessoas para trabalhar na empresa dela e não admitia pessoas de vestido de bolinha, lembra? Sim, assim, lembro. Porque simplesmente ela estava com vestido de bolinha, então nem deu chance para a pessoa entrar lá. Sim, e aí você vê. Ou também escutamos sobre sotaques, né, de diferentes regiões do Brasil, e aí eu não vou dizer nem apenas do Nordeste, que isso é um clássico, que a gente sabe que é um preconceito. E eu amo nordestino, arraigado. hein, ó. Beijo.
Mas escutamos pessoas Sim, trazendo relatos de que não sim. gostava do sotaque X ou do sotaque Y, entendeu? E isso tudo é um grande absurdo, né? Como é que Ou se você não passa para... despercebido. Por quê? Porque você não foi ensinado a olhar para a riqueza, né, que existe numa pessoa que é diferente. Porque essa pessoa que é diferente, ela tem um olhar diferente do mundo, porque ela tem todo um repertório, né, que eu não vou ter acesso, mas que ela teve, né? Então, porque a dor vai trazer um repertório para ela, porque ela vai ter que se adaptar ao mundo. E é nessa adaptação que ela cria repertório. Não é isso? Sim, ela cria esse repertório, mas o que é importante a gente dizer? Essa pessoa criou, sim, todo esse repertório de vivência, mas só porque eu não vivi, eu não sou capaz de me treinar para poder melhorar a mim mesmo como ser humano e entender o que são esses preconceitos e por que eu estou sentindo? A gente fala racismo estrutural, machismo estrutural e tantos outros ismos estruturais que nós temos e Ou sofremos seja, essa estrutural é pressão. algo que veio antes de você. Você já Exato. nasceu, você já foi inserido numa sociedade. Você cresceu dentro desse É isso contexto, aí. aprendendo que é assim que o mundo E funciona. você teve todo o seu comportamento validado desde que você era pequenininho, quando você agia do jeito que a sociedade achava certo. Exatamente. Olha isso. Eu falo muito disso no machismo, mas é como a Trícia falou, a gente tem vários ismos, né? Sim. Então, quando a gente pensa que a gente tem todos esses ismos aí na sociedade, a gente tem que ter esse olhar para si mesmo, de aceitar, falar, ok, aconteceu determinada coisa de um grupo social. Vamos pegar o exemplo esse é antigo, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo tem acesso, das empregadas domésticas na Disney. Fala, pode falar. Assim, por alto, só para poder exemplificar, Pode porque eu acho que falar. as pessoas É. vão entender Não, e melhor é uma coisa quando a tão. gente dá um É exemplo um soco no real. estômago isso, e não tem como a pessoa falar, não, é normal. Não, não é normal. Então, assim, As empregadas domésticas na na Disney. Disney, se você se incomodou porque uma empregada doméstica foi na Disney, você precisa observar o seu comportamento. Não é ela que tem que deixar de De ir ir pra para Disney. Disney. Que bom que ela ganhou o suficiente, que ela foi para Disney, que ela pôde fazer. Eu não sei o que ela tem que fazer da vida dela, como ela organizou o dinheiro dela, eu não sou contadora da vida dela, eu não tenho nada a ver com como os outros seres estão gastando ou não seu dinheiro. Eu não tenho que só porque uma pessoa faz um trabalho que eu acho que não merece poder viajar ou desfrutar de coisas que talvez eu mereça, eu não posso criar essa fantasia de que a pessoa não é merecedora, tá? Então, se eu pensei que a O que eu não me pessoa... misturo com esse tipo, né? Exato, ou de por quê, ou quem está achando que absurdo que está indo. Absurdo por quê? Para ela não é um absurdo, para os filhos dela não deve ter sido um absurdo, deve ter sido maravilhoso. E quando alguém para pensar que isso é um absurdo, aí eu convido a essa reflexão, por exemplo, por que você achou um absurdo? Como é que a gente desconstrói e faz com que uma pessoa que não tem uma vivência X possa começar a compreender como isso opera e mudar o seu ponto de vista, através de conhecimento e autoconhecimento. Então, se eu percebo que eu tive um sentimento que sim, preconceituoso, porque, gente, esse é um nome, a gente tem que parar de ter medo de usar, admitir e melhorar. Porque só aí a gente vai conseguir, através da metacognição, a gente vai conseguir analisar o nosso comportamento e mudar isso. Sim. Então, assim, só depois que eu identifico o meu comportamento que tá errado, que não é legal, que eu vou conseguir começar a me policiar para não fazer mais isso. Porque se eu não tive essa experiência na minha vida para poder me mostrar o quanto alguma coisa dói, ou é desagradável, ou causa desconforto, ou é injusta, eu não tenho meus parâmetros para poder analisar. Mas isso não pode ser uma justificativa para que eu só ache que as coisas são certas e saia fazendo o que eu acho que é por aí. Não, eu preciso pegar e identificar esses sentimentos. Então, como isso se relaciona com as questões de dor e como a gente faz? É importante, por exemplo,
uma empresa saber, e a gente falar que não é a favor, que ela não está dentro de uma cota específica que ela precisa cumprir, por que ela só vai colocar a quantidade de funcionários que vai cumprir a determinada cota? E se ela pudesse abrir espaço para mais pessoas? E se ela tornasse o lugar realmente inclusivo? Sabe que tem muitos candidatos que às vezes eles não se candidatam para vagas às quais eles são qualificados, porque eles já têm esse receio, já vão desacreditando que eles podem conseguir determinada vaga, porque ela de repente não é orientada ou destinada para grupos específicos, porque hoje no LinkedIn, se você vai ver a oferta de empregos, muitos empregos já são oferecidos para grupos específicos e são colocados lá. Então, é vaga afirmativa para pessoas pretas ou vagas afirmativas para PCD. Então, existem grupos assim. Muitas pessoas, às vezes, elas nem se candidatam para vagas que não são para grupos específicos. Como que você vai conseguir diminuir uma mentalidade onde todos pensam igual e você está ali trancado dentro dessa roda de pensamento, desse mindset, você está ali preso dentro disso, se você não vai diversificar o que você está pensando, se você não vai entender os seus próprios preconceitos. Se desarmar, né? Sim, e aí falar do que você abordou, os vieses. Por quê? O que são esses preconceitos? Alguns dos vieses mais fortes que nós temos na sociedade, mais entranhados aí na população, nada mais são do que grandes preconceitos. Acreditar que uma mulher deve receber um salário menor do que um homem porque ela engravida e tira licença, não é um grande preconceito? Também é um viés do seu pensamento. Você está lá acreditando que, poxa, não, ela vai tirar X meses de licença, então por que ela vai ganhar mais? Ou achar que se assustar ou se admirar quando um profissional negro exerce um cargo de liderança. Nossa, mas ele é chefe, entendeu? Sim. Qual é a estranheza que isso causa? E quando você se pega pensando uma coisa dessa, você tem que pensar, por que isso está te causando estranheza? E aí você vai descobrir uma série de coisas. Você vai descobrir que o seu pensamento é inadequado, e aí você vai descobrir que... Pensamentos inadequados, sentimentos e comportamentos inadequados. Né? Inadequados. E aí você vai começar a descobrir que não é por falta de capacidade, é por falta de oferta de oportunidade. Falta oportunidade. Por que as cotas são tão importantes na universidade? Porque pela primeira vez vai colocar pessoas lá dentro para discutir outras esferas de conhecimento. Com outro olhar. Sim. Com outro olhar. Porque, assim, se a gente quer mudar o nosso... o perfil da nossa sociedade, não é fazendo as mesmas coisas, né? Não é fazendo as mesmas coisas. A gente só vai conseguir mudar olhares e validar valores importantes como humanidade, né? Abrindo espaço para enxergar diferente. Sim. Trícia. Sim. E dentro das empresas, se você for pensar a formação desses grupos, ainda é um processo lento, ainda é um processo que assim está longe de ser o ideal. Mas eu sinto que é um start, é um começo para que essas coisas possam se desenvolver, que esse pensamento possa se desenvolver. E que, em forma de cascata, como outras modificações organizacionais e estruturais, ela venha descendo, saia das grandes organizações, passe para médias, pequenas, e que essa mentalidade comece a penetrar todos os modelos de negócio para essa não só aceitação, porque não é aceitação que toda essa questão precisa. Precisa de oportunidade. Não é, vamos aceitar que a gente forme uma coisa assim, olha lá. Aí pega a pessoa, não vou citar nomes, mas vou contar uma historinha real aqui, entendeu? De um colega que é um homem gay, e que só porque ele é um homem gay, ele foi convocado, não convidado, a fazer parte do comitê de diversidade da organização. Olha, você, fulano,
Entendeu? Você, olha, a reunião do comitê de diversidade, você está dentro, não é? Sabe? Não, não é. Isso daí é quase uma coação, sabe? Não é pegar Exposição indevida e isso que sem beira o pedir. assédio moral para mim. Exato, tá vendo? Ó, eu vou mandar ele consultar a doutora Andréia. Mas é isso. E outras pessoas que são levadas a situações de grande desconforto social por causa de ignorância. Não, e assim, né? Lembrar que abrir espaço para diversidade e inclusão dentro de uma empresa não é colocar uma etiqueta nas pessoas. Isso. E nem dizer que você cria um comitê, aí você sai pegando um gato pingado e fala, eu vou pegar essa pessoa negra, eu vou pegar esse grupo LGBTQIA+, eu vou pegar esse outro aqui que é PCD, eu vou pegar, pronto, montei uma comissão. Excluindo. Temos uma comissão, como você fala que a gente não está dando oportunidade? Olha aqui a minha comissão. Mas mais do que isso, é você dar voz e não é só pegar a pessoa e colocar ali. Escutativa também, né, sim, Trícia? e eu acho que assim, a multidisciplinaridade que é necessária, ela se une à diversidade. Então, multidisciplinaridade para tratar dos temas, junto com a diversidade. Não só colocar as pessoas ali e achar que o fato de unir as pessoas, pronto, você tem alguma coisa que vai funcionar. Não, você precisa de toda a parte quantitativa, além da qualitativa. Sim, é muito importante que uma empresa faça um diagnóstico, que ela saiba como as pessoas se autodeclaram, que ela tenha isso em números e que ela possa, de alguma maneira, fazer essa análise quantitativa de como está esse quadro de funcionários dela. Mas a análise qualitativa também ela é extremamente importante nesse sentido. A gente não pode só pensar nos números, a gente tem que pensar, ok, eu tenho agora o número X de funcionários atendendo aos pré-requisitos, eu tenho a formação de um grupo, de um comitê, mas o que você está fazendo para investir nisso? Eu tenho um outro exemplo, que aí eu também não vou falar empresa, mas é uma empresa real, gente, que já está operando desse jeito, tá? Uma formação que eu tenho em diversidade, inclusão e gestão da diversidade pela... Pode falar o nome da instituição aqui, amiga? Pela Casper Libero, fazer uma propagandinha para lá. Teve uma apresentação muito interessante de uma empresa hoje, que infelizmente eu não perguntei se podia ceder o nome, então prefiro não falar. Mas que eles formaram esse comitê, eles têm essas pessoas não têm que agregar tempo a mais, que além disso tem muitas empresas que querem que a pessoa faça esse trabalho fora do horário de trabalho delas, entendeu? Primeiro ela cumpre a função dela, pelo qual ela está ali registrada, e aí ela faz isso também. E não, as pessoas têm que fazer isso. Então, essa empresa conseguiu colocar para operacionalizar de um jeito tal que as pessoas, os líderes diretos dessas pessoas sabem do papel que elas desempenham, sabem a quantidade de horas semanais que elas vão dedicar para esse projeto e, além disso, elas operam, contrataram uma pessoa específica em metodologias ágeis, colocou para gerir esse grupo para que os projetos realmente sejam elencados, priorizados e depois executados dentro de uma metodologia ágil. Então, deixa de ser uma coisa que fica jogada ali, para a pessoa tentando lutar por falar, olha, vamos falar disso, e sem conseguir priorizar, sem conseguir elencar, e muito menos sem conseguir executar isso dentro da própria organização e levar essa questão da diversidade para lá, né? Então, já existe isso funcionando. E quando eu vejo que, mas aí sempre tem os críticos que falam, mas faltou isso, faltou aquilo, não é o modelo ideal. Né? Mas começou. E começou a experimentar. E através de reconhecer e ver outros exemplos e dos fóruns e das conversas e dos grupos que existem de discussão no assunto, o conhecimento começa a se disseminar. Melhores práticas começam a ser percebidas e implementadas. E o que isso vai trazer para uma organização? Por que é tão importante que a gente saiba que diminuir a exclusão e diminuir a dor social é importante? Primeiro, porque o impacto que você vai causar na sociedade vai ser positivo para a sociedade e para você enquanto figura, enquanto marca.
Você, enquanto organização, vai deixar o seu propósito bem estabelecido e vai mostrar que você é uma empresa de alto impacto. Que você faz parte da solução, né? Você faz parte da solução. Isso é muito isso, legal. Isso. Então, quando você vai lá e você faz parte dessa solução e você trabalha essa questão dessa dor social e da exclusão social, da desvalorização do ser humano, da rejeição do ser humano, e você abraça isso e você fala, não, nós somos uma empresa que prima pela valorização do ser humano. A gente prima pelo nosso capital, pelo capital humano da empresa. Sim. Você está mostrando para a sociedade como um todo que você é uma empresa de valor. E que, às vezes, são projetos esses que precisam de um longo prazo. Ninguém muda toda uma estrutura sólida dessas de uma hora para outra. E assim, né, quando eu consigo mostrar esse papel da pessoa jurídica para a sociedade, tendo como capital de valor o meu capital humano, eu trago identificação social, né? Sim. Porque a gente já tem no drive a empatia. Então eu vou trazer uma identificação social, eu vou expressar os meus valores, eu deixei de ser parte do problema e agora eu faço parte da transformação e da solução, né? E algo que me deixa assim apaixonada nisso tudo é que nós sabemos, a gente sabe, estudando neurociência, que nós somos repertório. E essas pessoas que estão vindo agora, né, sendo convidadas a fazer parte disso tudo, que há um pouco tempo atrás eram os excluídos, eles vão trazer o repertório deles. E eu fico imaginando, Trícia, a inovação que essas pessoas vão trazer para o mercado. Sem dúvida. Toda a criatividade que essas pessoas vão trazer para o mercado. Porque, por exemplo, hoje a gente tem um mercado de cosméticos para negros que não existia não há pouco tempo assim, atrás, não existia uma base para pele negra. Quanto ganham essas pessoas hoje que fizeram base para pele negra, que conseguiram pararam de rejeitar os cachinhos, Sim. o cabelo afro, né, que é a nossa identidade, e falar, não, vamos cuidar disso daí, porque você tem que se aceitar assim. Então a gente está falando para essas pessoas. Existem estudos de caso em neuromarketing, inclusive, de empresas que investiram. Tem uma empresária, eu acho que ela é do Rio de Janeiro e que eu não tenho o nome agora, mas é muito interessante a trajetória dela nesse sentido, dela desenvolver um produto porque ela falou, no mercado não existe produto para mim. Nenhuma empresa fazia um produto que fosse bom o suficiente para atender essa população e ela criou. E com isso ela expandiu, abriu diversas lojas, tem uma franquia, uma marca, uma fábrica e revolucionou a indústria com a necessidade que ela sabia que existia, mas que foi ignorada. De repente, por uma grande parcela das pessoas. Não é nem ser ignorada, Tri, assim, não foi vista. Porque até um certo tempo, até ontem, muitas dessas pessoas não eram vistas. Não, e eu acho que também aí a gente também pode falar de preconceito, não é, Andréia? Porque se você pensar que para que eu vou fazer um produto para o cabelo cacheado, encaracolado ou afro, se eu posso fazer um produto para que ele seja alisado e tratar com todos os produtos que já existem no mercado. Baixa o seu frizz, alisa seu cabelo, escova seu cabelo, prancha seu cabelo. Que a gente não tem nada a ver com isso. Entendeu? Né? Isso. Sabe? Então, eu acho que vem toda essa questão da beleza. Estamos até saindo. Eu nem sabia que ia falar disso, mas agradeço a oportunidade assim, de trazer esse tópico também, porque toda essa questão da beleza entra muito nas questões da mulher, o papel dela na sociedade e as diversas camadas de opressão que ela sente. Quando a gente fala da mulher negra, a gente está falando de alguém que, por um lado, é sexualizado, e por outro não estão se importando com a beleza dela. Para quem investir nessa beleza? Então, olha, não dá nem para compreender esse jogo de significados que muitas empresas e marcas tentaram dar para essas pessoas, e que bom que isso está mudando nos últimos anos. Quanta dor isso causou, né? Porque quando você fala assim, não tem a ver, para mim fica meio... Eu acho que tem um pouco a ver, porque até uma parte da história da humanidade... alguns falaram assim, alguns dominantes, né? Falaram assim, não,
Você não pode ser você. Então, a partir do momento que eu tenho uma empresa, que eu abro um espaço com segurança psicológica e eu falo para esse ser, agora você pode ser você e tá tudo bem, essa pessoa vai produzir mais, essa pessoa vai ser mais feliz, né? Já tem estudos que falam que pessoas mais felizes produzem mais e melhor, né? Sim, inclusive já tem outros países por aí diminuindo a carga de trabalho, não é? Para 4 dias por semana com o ganho de produtividade. Então, você para ver. Aquilo que você dá é tão pouco perto do que você pode ter em retorno, no sentido. E vamos falar, não é errado a gente falar de lucro, é o sistema que a gente vive, as empresas precisam sim poder fazer girar um negócio, tá? Não estou aqui para fazer uma análise política dessa questão. Tenho aí as minhas convicções, mas acho que não cabe no momento da gente entender que, se é o sistema onde a gente vive, a gente tem que saber trabalhar com ele para trazer as melhorias. E levar a visibilidade, levar todas as vozes para poderem relatar aquilo que de fato é importante, porque elas, nas suas próprias experiências, conseguiram identificar ao longo de uma vida, de muitos anos, ou de uma vida profissional, que são demandas não abordadas pela sociedade ou pelas empresas de uma maneira geral, e isso começar a ser abordado, quer dizer, não é um grupo falar, ai, nossa, vamos formar um grupo de lideranças aqui que não tem ninguém de nenhuma classe para determinar o que é melhor. Como é que eles vão saber pelo que as pessoas passaram? Então, as pessoas falam, você não tem o lugar de fala. Lugar de fala não é que só uma pessoa de um determinado grupo pode efetivamente A expressão falar. lugar de fala não é um cala-boca, né? Não é, Como muitos exato. entendem aí, né? Não é que a pessoa não pode, ela tem que entender o papel dela. Então, eu, por exemplo, eu posso falar por mulheres negras? Não, eu não sou uma mulher negra, eu sou uma mulher branca. Agora, eu não posso ajudar a questão das mulheres negras? Claro que eu posso. Eu posso falar do meu lugar, de privilégios brancos que eu recebi e que outras mulheres, por causa da sua cor, não receberam. Eu tenho o meu lugar. Agora, as pessoas acham que é vergonhoso acreditar, assumir que elas tiveram determinados privilégios. Do mesmo jeito que eu tive alguns privilégios, outros eu não tive. Você conhece um pouco da minha história, sabe que eu venho de uma infância pobre, uma infância dessa classe que hoje eu tento incluir e abraçar, que é a classe D e E, que é a grande parte da população brasileira. Então, são questões que a gente vem trazendo e que existe um lugar onde você pode ajudar sim, onde você pode interferir sim, ainda que você não tenha que falar como pertencente àquela fala. Mas o que você pode fazer? Você pode convidar essa pessoa. Vai me dizer que, assim, quantos profissionais competentes nas suas áreas não fazem parte de algum grupo excluído hoje? Inclusive o social referente à classe social, tá? Porque a gente fala dos grupos e das exclusões e existe uma transversalidade nisso daí. Por exemplo, se a gente fala de etarismo, o etarismo pode acontecer em diferentes classes sociais, em diferentes autorrelato de gênero, ou sobre cor, ou sobre raça. Outros temas, a questão social, ela também pode ser transversal, apesar de a gente saber que a quantidade de pessoas da classe D e E é majoritariamente negra, não é exclusivamente. Então, tem uma transversalidade. Mulheres podem ser mulheres jovens, podem ser mulheres velhas, podem ser brancas, podem ser negras. Então, toda essa questão da transversalidade é muito importante dentro disso ainda, porque às vezes uma pessoa ela tem várias questões de opressão que podem ser levantadas, a outra vai ter tantas outras, elas vão ter esse confronto de ideias, confronto num sentido positivo, no sentido de construção. Então eu vou confrontar, eu vou falar, o outro vai confrontar, e haver até determinado conflito para se conseguir chegar em qual é a principal meta, qual é o principal apoio que precisa para aquele momento, e poder começar a trabalhar isso dentro das organizações. E por que eu foco tanto em organizações, né? Porque
A gente não pode esperar que as coisas aconteçam por mágica, que eu sozinha, eu, pessoa física, que estou lá na minha casa, eu não tenho condição de ajudar todas as pessoas que eu vejo necessitadas na rua. Eu não tenho condições sozinha de ajudar uma série de questões que eu gostaria de ver num mundo diferente. Mas quando a gente leva isso para termos organizacionais, todas as pessoas precisam, de alguma forma, gerar a sua renda, trabalhar e viver. E as empresas têm esse poder, elas têm esse poder de devolver para a sociedade, elas têm esse poder de criar universidades corporativas, onde elas vão ensinar não só líderes, eles já são tão privilegiados, eles já estão lá sendo líderes. É muito legal que tenha, assim, treinamento para líderes, tá? Eu não sou contra, eu sou a favor. Inclusive, estou desenvolvendo treinamentos para lideranças dentro dessas questões. Mas a gente não pode esquecer de pegar o topo e a base, e agindo pelos dois lados, a gente chega ali e consegue... comum, né? Exato. É isso aí. Porque eu tenho que explicar, ensinar, dividir as ideias, assim, conversar com esses líderes e orientar no sentido dessa compreensão das questões sociais e das questões de inclusão social e das regulamentações, mas eu quero falar mais do que regulamentação, eu quero que ele entenda como ele pode reconhecer o valor dessas pessoas, valorizar e diminuir a rejeição social que elas sentem, dar o espaço de voz. E, por outro lado, por que não termos universidades corporativas que dão educação que muitas vezes não foi possível ter por falha aí da educação estatal e de todas as coisas. A gente sabe, não é minha obrigação dar. Muita coisa não é nossa obrigação na vida. E a gente pode só fechar os olhos e seguir em frente. Uhum. Mas Sabe se a gente fizer alguma coisa, desculpa te interromper, Imagina. Se a gente fizer alguma coisa, se essa empresa entende que não é obrigação dela, mas o que ela vai estar produzindo para ela mesma, se ela oferecer para esse funcionário de base que entrou muitas vezes com uma qualidade de ensino um pouco mais deficitária, se ela oferecer para ele, dentro de uma organização de universidade corporativa, modos dele estudar uma profissão nova, se preparar para se preparar para uma promoção, se preparar para um novo cargo. Se a gente pode colocar isso em termos de educação dentro de uma plataforma corporativa e oferecer isso para o funcionário, ainda que essa não seja a nossa obrigação, que tipo de funcionário a gente vai estar ajudando a criar para nós mesmos? Alguém mais comprometido, alguém com maior conhecimento. É um tijolinho que você vai colocar para tentar mudar toda uma estrutura. E assim, como mãe hoje, Trícia, eu me pergunto, e eu vejo muito, né, a posição dessas pessoas que acham que não tem nada a ver com o que está acontecendo ao seu redor, né? Eu só espero que toda essa dor essa pessoa que não se coloca nesse contexto de mudar esse olhar para a dor social, ela não seja vítima da própria ignorância que ela tenta divulgar para o mundo, sabe? Sim. Porque eu acho que se a gente não acordar como humanidade, a gente não acordar como seres humanos que somos, né? A gente, e dentro de nós já temos o drive da empatia e da compaixão, isso fica para outro podcast. E esse drive não foi colocado aqui à toa, porque tudo que nós temos tem uma função no nosso corpo, né? Eu espero que as pessoas acordem para esse momento, de que não estamos à toa na nossa humanidade. E que quando a gente se afasta do que nos torna humanos, isso traz muita dor, muita revolta, muita injustiça, né? E no fundo, é sobre isso. Não nos afastar ou nos aproximar, talvez. Nos aproximar do que nos torna humanos. A compreensão de que nós podemos fazer alguma coisa e a compreensão de que levar conhecimento para a maior quantidade de pessoas
o possível, que inclusive é uma coisa que você está fazendo aqui, agora, e nas suas outras entrevistas, os seus outros eventos do DonaCast, é levar informação. E quando a gente opera para levar informação para as outras pessoas, a gente está aumentando a qualidade de vida no geral para todos nós, inclusive a nossa. Inclusive a nossa. Se a gente pode levar, através de uma empresa, mais empregos para as classes, de repente, D, E, a gente diminui a questão da diferença social, a gente diminui essas 7 gerações que uma pessoa precisa para conseguir, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham mais dignidade, a gente reduz índices de violência, a gente reduz índices de desemprego e de despreparo. Se você oferece o preparo para uma pessoa, se você oferece uma oportunidade de uma bolsa de estudo, se você investe de repente no seu funcionário, às vezes um funcionário que nem tem uma formação completa, mas você tem um programa e ele se incentiva, ele vai fazer um EJA, ele vai ter uma formação de adultos, ele vai se matricular num curso ou profissionalizante ou mesmo numa graduação. Ah, mas esse funcionário pode me largar depois que ele aprender, ele vai embora. Olha, se ele for, ele foi e tá tudo bem. Mas por que você não pensa que ao invés dele ir embora, você vai oferecer para ele o suficiente para que ele queira ficar? Para que ele deseje ficar. E mudar o ambiente ao seu redor, né? Isso. E crie ali dentro da sua organização a oportunidade de levar mais conhecimento para todos e melhorar o seu negócio. Você melhora o seu negócio. Você pode falar, mas agora eu vou ficar fazendo questão humanitária. Não, pode pensar na sua carteirinha também. Ela vai ficar bem, porque você está enaltecendo o seu negócio, você está sendo um líder melhor, você vai estar sendo um funcionário melhor, você vai ter um desempenho melhor para a sua vida, se você trabalha essas oportunidades de uma maneira mais igualitária. Bom, você viu como passou rápido o nosso Demais. papo. E eu costumo normalmente terminar o DonaCast com uma frase. E hoje eu escolhi uma frase do Viktor Frankl, que fala assim: viver é sofrer, sobreviver é encontrar sentido na dor. Que possamos ser cada vez mais seres humanos, né? Que consiga, pelo menos, mostrar o caminho e dar sentido na dor desse povo aí que hoje deixou de ser exceção há muito tempo, né? Deixou de ser exceção há muito tempo. E muito obrigada pela oportunidade. Prazer em te ter aqui. Essa casa, né? O podcast é DonaCast. Tá de portas abertas para você todas as vezes que você quiser. E é uma honra podê-la chamá-la de amiga, viu, Trícia? Muito obrigada. Eu já estou animada, já estou com uma lista aqui, olha, a lista dos próximos assuntos que eu quero debater. Ainda bem, já quero agendar. Aqui. Foi um prazer ter a sua companhia. E, de novo, vou falar, eu espero que esse nosso papo tenha tocado você em algum aspecto da sua vida. Se isso foi feito, nossa missão por hoje está cumprida. Até o próximo episódio do DonaCast. Fiquem com Deus.